Você quer aprender como identificar e eliminar aquelas células que ficam sem informações perdidas no meio das suas planilhas? Então fica comigo que eu vou te mostrar como você faz isso de maneira ágil. E assim você pode transformar aquele monte de buracos em células de conteúdo de valor para você. Fica comigo e você vai descobrir como você pode aplicar isso também nas suas planilhas. Bem, então vamos lá. Você tem algumas maneiras de identificar quais são as suas células sem valor. Aqui é muito fácil. Você tem uma sequência de células. Se você quisesse simplesmente selecioná-las, você clica na sua célula inicial ou posiciona a seleção, que nada mais é do que essa caixa verde que contorna a sua célula. Célula nada mais é do que o cruzamento entre linhas e colunas. Essa célula é representada pela posição, pelo endereço E2, ou seja, essa célula aqui está relacionada com a informação nesta região. Essa é a identificação da sua célula selecionada. Se eu mudo a posição, você percebe que ele também muda o endereço. Ele sempre irá te mostrar qual é o endereço da sua célula ou do seu grupo de células, ok? Então, se eu estou selecionando manualmente, eu posso utilizar a tecla Shift, que irá realizar a seleção de um ponto até outro ponto. Eu pressiono meu Shift e eu defino que aqui é o meu último ponto de seleção. Então ele irá selecionar tudo que estiver do início até o final da minha seleção. Mas você percebe que aqui eu tenho algumas células adicionais sem conteúdo. Eu também quero eliminá-las. Eu não quero exibir nesse relatório células sem conteúdo. Todas têm que ter o valor. Para selecionar essas células, eu vou utilizar a tecla Ctrl, que seleciona as minhas células separadamente e não em sequência. Se por algum motivo eu quisesse simplesmente excluir essas células, botão direito, vir em excluir e excluir linhas da tabela, porque nessa ocasião eu estou trabalhando com uma tabela, como você pode ver a opção aqui definida. Porém, quando você trabalha com uma tabela, todos os dados das demais colunas estão relacionados. Ou seja, se eu apago uma célula, eu eliminarei a minha linha como um todo. Não se preocupe em entender todo o conceito de tabela se ainda ficou um pouco confuso para ti. O importante é que você entenda que você está excluindo uma informação com um conteúdo vazio. No exemplo que eu vou passar para vocês, eu simularei uma situação onde as colunas possuem listas de valores independentes. O que isso significa? Significa apenas que essa informação não necessariamente está relacionada com este conteúdo de horas, que está relacionado com este conteúdo aqui de dias, que está relacionado com este conteúdo de meses. Ou seja, eu poderia movimentar esse conteúdo para cima ou para baixo, que ele não interferiria na minha interpretação das informações dessa planilha. Nesse momento, não se preocupe com esse conceito. Entenda apenas o processo para a exclusão das células. Mas aqui eu estou trabalhando com uma tabela. Então, o primeiro passo para eu conseguir exibir isso para vocês e trabalhar com uma situação de listas independentes, onde cada coluna é simplesmente uma lista que não tem relação com a outra coluna, eu vou vir aqui em tabela e converter isso num intervalo normal. Perfeito. O que isso significa? Significa que se eu vier aqui e selecionar este grupo de células e pedir para excluir, eu consigo excluir somente as células que estão selecionadas. Eu não preciso excluir minha linha inteira.
porque uma coluna não tem relação com as informações das demais colunas. Eu vou excluir aqui essa célula e pedir para deslocar o conteúdo de baixo para cima. Perceba que toda essa listagem que está aqui embaixo, todos esses valores serão transferidos aqui para cima. No momento que eu excluo essa região, esse conteúdo é movimentado para cima. Pressiono o OK e veja que foi exatamente o que aconteceu. Tudo que estava lá para baixo foi movimentado para cima de forma independente, aonde essa coluna não tem relação com essa, que não tem relação com essa. Caso contrário, não teria sentido a gente excluir aquelas células, pois os valores se misturariam e a planilha perderia o sentido. Então, retornando, eu vou digitar aqui Ctrl Z para desfazer a minha última alteração. Maravilha, voltei à posição inicial dos meus valores, porém eu quero fazer uma seleção aonde eu consiga coletar todas as células que estão sem valor. Essas e essas daqui de baixo. Um único procedimento, é possível isso? Sim, é possível e eu vou te mostrar como. Para fazer, eu vou exemplificar aqui com esta coluna de meses. Eu seleciono todos os meus valores correspondentes a meses e você percebe que eu tenho diversas células com valor, diversas células sem conteúdo preenchido, diversas células em branco. O que eu quero é selecionar todas de uma vez e eliminá-las e deixar somente aquelas células com conteúdo. Vamos lá então para demonstração. Coluna selecionada. Venho em página inicial, selecionar e localizar. Opção ir para especial. Uma das opções de seleção, observe que é em branco, selecionar em branco. Você vai escolher esta opção e note que ele já selecionou todas as suas células que estão em branco. O que você irá fazer agora é simplesmente botão direito e excluir. Ele vai perguntar se você quer deslocar as células para a esquerda. Fazendo isso, você vai movimentar as suas células da direita para a esquerda. Não é esse tipo de movimentação que a gente quer. A gente quer movimentar de baixo para cima. Quem tem conteúdo embaixo se move para cima e assim por diante. Então, deslocar as células para cima. E OK. Perceba que todo o conteúdo que estava faltando informações agora virou uma lista totalmente preenchida. Os valores, as células sem valores foram eliminadas completamente. Ah, mas e se ao invés de excluir as minhas células, eu quisesse excluir as minhas linhas? Existe essa possibilidade também? Claro que existe. E tanto é possível que a gente já fez o exemplo logo no começo desse vídeo. Mas perceba que ao selecionar a sua coluna, localizar e selecionar, ir para especial em branco e OK, ele já selecionou as suas células em branco, botão direito e aqui em excluir você pode definir para linha inteira. Se você quisesse também seria a coluna inteira, mas neste caso não faz sentido selecionarmos as células para eliminarmos esta coluna. Queremos eliminar somente as nossas linhas que não contêm informação para meses. E ele vai arrancar todas aquelas linhas que não continham dados para a coluna meses. Ah, mas existe outra maneira de fazer essa exclusão? Certamente. Se você tem uma lista muito grande,
e sua intenção é excluir aquelas linhas que não contêm dados em algumas células, o que você pode fazer é selecione o seu cabeçalho e insira um filtro em dados, inserir um filtro. Aqui em dados você pode escolher qual é a coluna que você quer trabalhar. Vou exemplificar com a minha coluna de anos. E aqui, ao invés de selecionar tudo, você clica na setinha ao lado da sua identificação, no meu caso aqui são anos. Tiro a seleção de todos e peço somente para trazer as informações vazias. No momento que eu identifiquei todas as células que não contêm informação e eu quero eliminá-las, é só selecionar todas, botão direito e excluir linha. Prontinho. Ah, mas sumiram todas as minhas informações. Sim, todas as informações que estavam no seu filtro. Mas perceba que aqui ele contém um funil, o que significa que existe um filtro para esta coluna. Botão, clique nela e mande selecionar todos os valores. Agora irá aparecer os demais que continham valor dentro da sua coluna de anos. Gostou da dica? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou encaminhe pra gente, que teremos o maior prazer em te responder. Espero que tenha sido útil para ti e que você utilize nas suas próximas planilhas. Te vejo no próximo vídeo e até lá, tchau, tchau!